Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Oi, queridos ouvintes, estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo. Eu, Angélica Lopes, vamos com nosso amigo Astênio. Tudo bem, Astênio? Olá, cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E nosso amigo Leir Stort. Queridos ouvintes, felicidades a todos, mas para tal, estudem a doutrina da imortalidade, para serem felizes. É isso aí. E nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Hoje, nós vamos estudar as questões 965 e 966. O título é Natureza das Penas e Gozos Futuros. E nós vamos começar com a questão 965, e quem vai traduzir, trazer para uma linguagem que a gente possa entender melhor ainda a questão, é o nosso querido Leir. Kardec pergunta aos espíritos: as penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Os espíritos, eles nos respondem: diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é material. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. E aqui, eu não sei se você concorda, mas na última vez que a gente, no estudo passado, eu cheguei a fazer esse comentário sobre, estava se falando sobre recompensas e punições, e a gente viu que há um estado de sentimento. O sentimento de plenitude resultante de ações positivas, e o sentimento de frustração, de desânimo, de repetição, para aqueles erros, o remorso, Então eu acho que tem muita coisa a ver, pela intensidade, com a questão que a gente vai estudar agora, não acha, Lee? O professor perguntou de uma maneira simples. Ele traz a questão se, após a morte do corpo, o espírito continuará sentindo prazeres físicos. Ele chamou de penas e gozos. Claro que não tem nada de material em tudo isso, como respondeu o nosso querido instrutor. Mas detalhes saltam para uma reflexão mais apurada para os nossos cuidados. Quando ele pergunta alguma coisa de material, vamos entender que depois da morte, o nosso irmão carnal, que é o corpo físico mais denso, ele precisa ficar aqui na sepultura. Ele não pode ingressar na atmosfera mais sutil e mais leve. Mas nós, como criaturas divinas, espíritos, nós temos um outro corpo semifísico, que é o corpo astral. E a mente, de tantos apego à vida física, ficou embotada com os desejos que aqui viviam. Desejo de fumar, desejo de beber, desejo de entorpecente, o desejo do sexo alucinado, a violência. Então, isto transforma o espírito num estado mental desesperador,
Daí vem aquela expressão do horror depois da morte, do nada. Mas quando ele se descobre vivo, consciente e atuante, obrigatoriamente, como lição, a mente leva-nos a buscar os mesmos desejos que tínhamos aqui antes. Então, vamos tentar entender a preocupação natural e simples de todos nós com relação ao esforço para melhorar a nossa evolução. Mas ele diz aqui, o instrutor, que penas e gozo, nós já sabemos, não tem nada de físico. Também porque a expressão precisa ser melhor compreendida. As penas entendemos sempre como a lei de responsabilidade. A nossa consciência nos faz exigir um acerto daquilo que de errado fizemos. E os gozos, infelizmente, nos processos da evolução, nós ainda continuamos desejando isso. Como o professor diz que é 1000 vezes mais vivos, então vamos trazer a ideia do desencarnado. Todos sabemos que somos criaturas emocionais. Nós nos alimentamos das próprias emoções, significa dos nossos próprios desejos. Agora imagine você, morto, desencarnado, e continuar atormentado pelo desejo de beber álcool, cerveja, qualquer coisa. O cigarro torna-se um inferno na sua vida. E a questão sexual? E aí, então, as brincadeiras, zombarias, vinganças, ódios, tudo isso são emoções que alimentam o Filho Divino após a sua morte, após o processo do desencarne. Então, estamos falando de quando, aqui presente, erramos nas nossas escolhas e decisões, emoções de tristeza, mágoas, culpas, arrependimento, remorso, ódio, vinganças e esses desejos físicos. Pelos depoimentos dos desencarnados, alguns dizem que sentem fome, querem comer comida. Então, quando o instrutor disse ali que ficam 1000 vezes mais vivos, vamos entender a realidade. É a mente obcecada por um sentimento desconhecido, mas que sabe que está errado, mas sente fome, quer comer comida. Já temos muitas declarações a respeito. Outros obcecados, eles ainda se encontram ébrios, embriagados, de tanto visitar bares, botequins, bebidas alcoólicas. E quando não entram nas nossas casas, procurando o álcool que tem lá dentro, conselho, apeguem todas as garrafas de bebida alcoólica, despejem na pia, nunca mais põe uma gota de álcool na boca, nem um cigarro, jamais. É uma maneira simples de começarmos a nos separar de tudo isso. E a questão sexual precisa bem ser educada. O professor usou a expressão impressionável. Está diretamente ligada às emoções de cada um. Não é possível viver sem emoções. Faz parte integrante do quadro da nossa existência. Cuidado com a emoção que cada um está sentindo. Devem começar, neste momento, a se autoexaminar. Muito cuidado com tudo isso. Nós, ainda tem uma outra agravante, nós absorvemos as emoções de todos aqueles com quem nos relacionamos. A começar dentro de casa. Os casais que não vivem adequadamente, brigas, turbulências, são filhos difíceis. É como se tivesse uma tempestade caindo do teto dentro de casa. E então vai se dar separações, divórcios, filhos abandonados, violências domésticas. A expressão que o instrutor disse, são 1000 vezes mais vivas essas emoções no momento do desencarne. E durante todo o tempo que permanecer lá, até o remorso cair de joelho e dizer, Senhor, não aguento mais, Senhor. Então, vamos observar essa questão. Obrigatoriamente, a nossa mente registra, por isso, a expressão impressionável. Muito cuidado. Sim. Posso comentar um pouquinho? Pode, claro. Então, só, a essas alturas, alguns já podem ter esquecido qual foi a pergunta, né? Mas a pergunta foi, as penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material, né? Ainda que seja o mínimo que seja material,
Seria uma pergunta que os espíritos teriam que escrever um livro a respeito, né? Mas eles só podiam dar uma resposta, né? E aí eles disseram então assim: diz o bom senso que não podem ser materiais. Eles não entraram em detalhes, né? Porque se nós formos estudar o livro O Céu e o Inferno, e aliás eu sugiro que ninguém desencarne sem ter lido antes o livro O Céu e o Inferno, né? De ponta a ponta, com cuidado, a gente vai verificar que pode existir repercussões daquilo que está acontecendo no corpo físico, repercussões no corpo perispiritual. E alguns espíritos relatam permanecer com dores resultantes de acidentes, etc., durante algum tempo, não obstante eles mesmos acham estranhos estar sentindo a dor, uma vez que o corpo não sente mais dor. Então diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Então a dor, ela pode até existir durante algum tempo no perispírito, mas ela tem outra causa, não é material. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, obviamente, não há mais carne. Entretanto, como chamou bastante atenção o Leir, essas penas e esses gozos são 1000 vezes mais vivos. Tanto as penas são 1000 vezes mais vivas, quanto os gozos são 1000 vezes mais vivos, né? Aqueles que deixam o mundo físico com a missão retamente cumprida, os deveres retamente cumpridos, encontram uma vida espiritual riquíssima. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, né? Ele é mais sensível. É como se a morte levasse-nos a ter uma extensão, né? Tudo se torna maior, né? Então, uma vez liberta, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, quando ele termina então a resposta, diz assim: a matéria já não lhe entorpece as sensações. Isso é extremamente grave, né? Porque o que nós vemos aqui no mundo físico? Normalmente os encarnados são meio chorões, né? Não sabem conviver com qualquer dificuldade, com qualquer prova, né? E aí fica na esperança de que com a morte vão cessar. Tanto é que o pessoal fala assim: descanse em paz, né? E o desencarnado, quando ele não descansou em paz, né, quando ele está sofrendo as consequências dos seus atos negativos, ele fica esperando uma nova existência para descansar, né? A vida física se torna um verdadeiro descanso, né, para aquele que está muito mais impressionável no mundo espiritual. Bom, mas você vai dar continuidade, porque a 966 eu deixei para você. Sim, porque, olha, por que em geral o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? Acho que tem muita coisa a ver com o que você está falando também. Sim, né? E Kardec parte do pressuposto, né, de que, em geral, pelo menos era o que ele observava, e ele era um grande observador, né? O homem faz ideias tão grosseiras, né, e ideias absurdas a respeito das penas e gozos da vida futura, né? Kardec parte do pressuposto que é assim, só quer saber por que é assim. E os espíritos respondem por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura. Dizem eles que isso acontece em razão da inteligência que ainda não se desenvolveu bastante, né? Aqueles, portanto, que estão interessados em estudar a vida espiritual já revelam, de algum modo, independentemente do nível social em que ele se encontre, já revela uma inteligência espiritual bastante desenvolvida, né? Então, inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende, eles fazem uma pergunta, né? A criança compreende da mesma forma que o adulto, né? Então, o nível de compreensão da vida, né, na criança é o mesmo nível de compreensão da vida no adulto, né? Ademais, isso depende também do que lhe ensinaram, né? Outro ponto extremamente grave, porque o homem tem recebido ensinos equivocados a respeito das penas futuras, a respeito da felicidade futura, né? Em que parece-se que a salvação está garantida, a entrada do céu está garantida em razão de a adoção de determinados credos, né? Então, ademais, isso depende também do que lhe ensinaram. O espírito Bittencourt Sampaio, no livro
esqueci o nome do livro agora, mas o Espírito Bittencourt Sampaio, ele fala da grande responsabilidade da Igreja nessa questão da orientação equivocada da humanidade. Né? Então, aqui está dizendo assim, ademais, isso depende também do que lhe ensinaram. É aí que há necessidade de uma reforma. Os Espíritos, então, deixaram claro para a gente que há uma necessidade de reforma no que pertine ao ensino religioso. Né? Como se fosse conveniente que nas próprias escolas fossem criadas, estabelecidas matérias para se estudar, para se pensar a respeito da vida e das consequências da vida, né? E daí por diante. Eles completam, então, a resposta dizendo: vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Claro, né? Tudo que nós conhecemos é matéria. Então, como em linguagem humana, né, apropriada a desenvolver as questões humanas, né, nós vamos tratar de questões não humanas. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Foi preciso, então, que se recorresse a comparações e tomastes estas imagens e figuras como a própria realidade. Essas comparações, essas imagens e essas figuras estão dentro desses ensinos que eles dizem que está errado, que estão errados e que precisam de uma reforma. No entanto, à medida que o homem se esclarece, vai compreendendo melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. Então essa compreensão fica meio fora da linguagem. Se nós precisarmos traduzir em palavras essa compreensão, talvez nós tenhamos dificuldade. Os espíritos têm dificuldade em traduzir para a nossa linguagem a realidade do mundo espiritual. Então essa é uma compreensão que se dá fora do mundo da linguagem. Muito interessante. E aí, senhor Leia? Caros amigos, nascer, morrer, evoluir constantemente até alcançar a perfeição. Um longo e maravilhoso curso de aperfeiçoamento. Experiências como encarnado, experiências como desencarnado. O professor pergunta por quê? Que interrogação que luz vamos trazer a essa interrogação quando ele quer saber o desconhecimento sobre penas e gozos. Penas já sabemos que é a consciência culpada. Gozos representam os prazeres que a mente pode entender no plano físico e no plano espiritual. Agora, ele se reporta à vida futura. Então, o reporte é com relação à existência depois do processo da morte. Faz o homem, refere-se a todos nós como encarnados, mas ele levanta essa questão do desconhecimento e coloca como se fosse uma absurda ideia. Ora, parece simples entendermos que o que fazemos de ideia de absurdo ou normal é decorrente do grau de evolução cultural de cada um de nós. Então, podemos, se fosse acusar alguém ou alguma coisa, digamos que o absurdo das ideias está diretamente ligada à ignorância cultural de cada um. Teve início no processo da geração, do nascimento, o período do determinismo, depois a fase inicial do livre-arbítrio, depois levou-se um tempo milenar para que os espíritos aprendessem a ler e a escrever, e vivemos toda essa distância secular em meio ao poder do materialismo. Então, em princípio, vamos buscar os livros, vamos gostar de escola de professores, vamos aprender a ler, aprender a pensar, aprender a raciocinar, e veremos que nunca mais o pensamento será absurdo. Mas entendamos, nesse momento em que vivemos, que é o que importa, depende do grau da sua evolução, da sua elevação moral, porque cada um será chamado para fazer a prova final, que é o processo da morte. Então podemos dizer, como aprendizes, se você já estuda a doutrina, você faz uma boa ideia. É certo isso. E mesmo assim, na hora da nossa morte, ou de quem nós amamos, cada um de nós terá suas próprias emoções,
suas próprios momentos emotivos. É simplesmente natural que assim seja, como parte integrante da evolução. A frase "compreende a criança as coisas como o adulto", trazendo para os dias de hoje, a resposta é não, em vista desse quadro de ignorância em que vivemos. Mas aí tem atenuantes e agravantes, vai depender da família, da educação moral, intelectual que deu ou não. Mas vamos trazer para o plano espiritual. Esses amigos insistem em dizer que hoje entre nós, como é o período da transição moral da humanidade, já temos hoje muitos, a quantidade incontável de espíritos muito evoluídos em criança. As mentes estão muito abertas para uma evolução cultural e para a evolução moral. Vamos lembrar do livro Transição Planetária, em que o nosso querido Divaldo, ele, pela letra de Filomeno, ele diz ali que espíritos vindos de outros sistemas mais evoluídos estão aqui. Então, essas criaturas, quando crianças, serão crianças diferenciadas. Então, vamos reportar a nossa condição hoje, como pai e como mãe, com os filhinhos que Deus nos entregou, para despertar em todos a responsabilidade quanto a passar a devida educação moral em casa e a escola com a educação intelectual. Então, a resposta dependerá sempre, nos dias de hoje, da formação de cada um de nós. Vamos reconhecer as lutas dos nossos pais. Alguns tiveram 2, 3, 4 empregos para nos botar um livro na mão, para pagar uma escola. Aí ele diz aqui ao final, o instrutor, muitíssimo incompleta é a vossa linguagem. Quer dizer, como eles poderão encontrar palavras adequadas para explicar a nossa realidade? Não é um desrespeito, é uma maneira amorosa de explicar para nós que é difícil para eles encontrar no nosso dicionário palavras que possam explicar para a gente. Então, eles tiveram que recorrer a comparações. Só para ter uma ideia, na questão 28, quando o professor perguntou sobre espírito e matéria, na 27, o instrutor responde em um trecho, diz assim: pois que o espírito é alguma coisa, não seria mais lógico dar a ele uma diferencial dos dois elementos, espírito e matéria? Ele vai explicar para nós a dificuldade de encontrar palavras para explicar a nossa realidade. Na questão 966, numa continuação, ele vai dizer: as palavras, agora é nossa responsabilidade, as palavras pouco importam, compete-vos a vós formular as suas ideias na sua linguagem, de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderes acerca dos termos que vos empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não fere os sentidos de vocês. E na questão 82 ele respondeu: como se pode definir uma coisa quando falta um termo de comparação, uma linguagem tão deficiente? Não é forma desrespeitosa, é para chamar a nossa atenção. Vamos buscar livros, vamos buscar escolas, estudem à noite, se trabalhem de dia. Temos que aprender a gostar do livro, respeitar o professor, as instituições religiosas. Então, essa doutrina está coberta de orientações, e ele então vai encerrar dizendo: à medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo a sua realidade com a sua linguagem indefinida. Então, nós temos cultura adequada para compreendermos qual a expressão de cada um de nós. O que falta é interesse em ler, pegar o livro. Para alguns, o livro que chega a queimar as mãos. Temos que vencer essas dificuldades e respeitar a maneira como cada um fala, como cada um se expressa nos diversos círculos religiosos. O que importa é que cada um está compreendendo a verdade. Palavras simples: a vida continuará estuante depois que você for chamado ao processo divino de morrer. É a prova final, a seleção do aluno para a apuração do seu aprendizado.
Muito obrigada. E olha, não sei vocês ouvintes, mas eu estou aqui com várias coisas na cabeça para refletir, assimilar e procurar entender. Vamos aquietar nossos corações e nossa mente para que esse conhecimento todo aqui expresso seja sedimentado e produza frutos em nosso comportamento. Graças a Deus, e que Jesus continue nos abençoando sempre. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui dando início ao nosso comentário no programa Luz na Penumbra, programa no qual nós estudamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje, mais especificamente, nós, Marta Batista e eu, com Jefferson na técnica, nós vamos dar início ao estudo do capítulo 27. Pedi e obtereis. Este capítulo é o penúltimo do livro, mas é o último em termos de estudos específicos do Evangelho do Cristo, porque o seguinte, o capítulo 28, é uma coletânea de preces. Claro que tem muito estudo, muito ensinamento ali nos comentários de Kardec sobre as preces e assim, as circunstâncias que exigem determinada prece. Mas o estudo específico do Evangelho, este é o último capítulo. Eu considero este último capítulo colocado aqui como último por uma razão. Não foi uma coisa, eu não considero uma coisa aleatória. Eu considero que é realmente o recurso que nós temos, digamos assim, o último recurso. Porque nós tentamos tudo o que foi ensinado aqui antes para melhorar as nossas condições de vida material, espiritual, emocional, que são os ensinamentos, são propostos aqui, desde o primeiro capítulo até o capítulo 26, tudo isso que foi ensinado, nos mostrando o que nós temos que fazer para melhorarmos a nossa vida, para nos sentirmos mais confortáveis aqui em nossa existência, quando estamos encarnados, e também depois que estivermos desencarnados, e não estiver dando muito resultado ainda, nós temos aqui o último capítulo, que é o capítulo da apelação final. Nós vamos nos dirigir ao Pai e pedir a sua ajuda. Então é isto que Kardec nos propõe aqui, neste último capítulo de estudo da parte do Evangelho, pedir e obtereis, que é baseado em textos também do Evangelho e de passagens e ditos de Jesus quando esteve aqui entre nós. Então eu convido a Marta para dar início então a este estudo, apesar de eu ter me alongado um pouco aqui na introdução, mas para que vocês tenham ideia do contexto que se refere a este capítulo. Por isso que eu julgo um capítulo muito importante, porque é a nossa tábua de salvação final quando não tiver mais nada para nos socorrer. Nós ainda resta para nós apelar para a oração e pedirmos aquilo que achamos que for bom para nós, né, Marta? Estamos aí. Com certeza, Antônio. Olá, Antônio. Vamos então dar prosseguimento a esse estudo, iniciando esse capítulo que você colocou como sendo o último em termos de Evangelho, né? Depois nós temos muitos conceitos importantíssimos, teóricos, de Kardec, mas
são consequência da prece. E ele, então, como bem destacou, para nós, esse capítulo fala da nossa abolição, que é justamente quando nós devemos vir para obter, em casos, né, de muito sofrimento, de desespero, se não encontrarmos mais soluções para nossos problemas, então cabe a nós pedir a Deus para nos auxiliar, nos inspirar. Agora, para que isso aconteça, existem algumas condições. E é importante que a gente estude, que a gente observe, que avalie, que Kardec destacou para nós, em termos de separar algumas questões para que a gente venha, então, entender o caso aqui do item, dos primeiros itens, que tratam, itens 2 e 4, que tratam qualidades da prece. Então, vamos ver, não basta nós abrirmos a boca, proferirmos palavras. É isso que nós vamos ver. Não é possível, mas não alcanço, não obtenho, não consigo uma resposta daquilo que eu necessito. Bom, então será que está se fazendo compreender? É claro que Deus sabe de tudo que nós temos e pensamos. Ele nos analisa pelo coração, nos avalia pelo coração. Mas é preciso também que a gente aprenda a colocar palavras, ainda que muitas vezes elas não sejam verbalmente pronunciadas, mas estando em nossos pensamentos, que sejam sempre com o sentimento do coração, vindo direto do coração. Então, se as palavras não forem muito especiais, nada disso importa. A gente vai ver aqui que isso não importa. As preces vão ser inteligíveis, compreensíveis para Deus. Porque ser compreensível e inteligível significa nossa prece sendo feita com humildade. Então é isso que nós precisamos entender. Elas serão atendidas de acordo com aquilo que realmente seja melhor para nós e, com certeza, elas vierem do coração e o que for proferido tiver humildade, simplicidade. A simplicidade acompanha a humildade, não é? Porque quando se realmente fala do coração com pureza de alma e humildade, dando para suas dificuldades, com certeza você estará fazendo isso de forma simples. Até porque não somos espíritos superiores, muito pelo contrário, espíritos de terceira ordem, e temos bastante dificuldade para articular aquilo que nós desejamos a Deus. É muito comum você pedir uma pessoa para fazer prece numa reunião pública ou numa reunião mediúnica e a pessoa tentar sair, dizer que não se... Mas por quê? Ela vai ser do trabalho, está ali toda semana, firme, disciplinada e com o coração pronto para o trabalho. Porque ela não se sente capaz de articular os seus pensamentos, os seus sentimentos. Mas se ela entender que para fazer isso, ela só precisa de simplicidade, a prece ser concisa, não precisa ser rebuscada. E com humildade. Com certeza com humildade, com esse desejo profundo de colocar as suas dificuldades para fora, você vai conseguir ter concisão na prece, simplicidade, lógico, está realizando tarefa com humildade. Então vamos ver o que Kardec nos... As qualidades da prece. E quando orar, não nos assemelhei aos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e fechada a vossa porta, orai vosso Pai em segredo. E vosso Pai, vê o que se faz em segredo, vos dará recompensa. Então, uma pergunta que tem à mente: por que orar em segredo? Esse segredo aí é orar em recolhimento. Por quê? É porque, na verdade, orar em recolhimento significa que você não quer se expor e exibir. A oração, uma ligação da criatura com o Criador, é este que deve se reportar, ou seja, você tem que reportar a Deus. Então é desnecessário ser feita em vista dos homens, a não ser quando você está numa reunião pública, ou no dos protestantes, numa reunião pública, ou seja, culto, como eles chamam, público. Aí tudo bem. Mas se não for numa reunião ou sendo uma reunião mediúnica, não tem por que você fazer a sua prece em frente, para serem ouvidas e vistas pelos homens. Então isso é importante a gente. Ele está falando de humildade, de simplicidade e humildade, que é fundamental. A gente vai ver. Temos aqui, depois nós vamos comentar um artigo da revista Espírita de 1864, em que Kardec nos fala sobre a principal qualidade da prece. Nós vamos ver posteriormente. Então, seguindo, ele nos fala para orar em recolhimento, e esse recolhimento ou em secreto significa humildade. Ou seja, qual é o objetivo? O teu objetivo quando faz uma prece não é se ligar a Deus para pedir algo que acha que necessita. Então, a tua prece, ela tem que ser ouvida e vista por Deus, somente por Deus, ok? E aí ele segue: não vos preocupeis em pedir muitas orações, como fazem os que imaginam que quantidade de palavras serão atendidas em seus pedidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Então ele fala de novo de humildade, de simplicidade. Não é. E também fala de um ponto de vista espiritual. Se você está numa tarefa espiritual, tem que usar o ponto de vista espiritual. E oração com muitas palavras ou palavras erradas é a perspectiva ou o ponto de vista material. Então, aí a prece vai começar. Porque você não está entendendo o objetivo principal da prece, que é justamente ser simples, concisa. Então, é outra que nós precisamos entender. E ele segue aqui dizendo: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também os perdoe os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará vossos pecados. Marcos capítulo 11, versículo 25. Então, Jesus aqui diz, segundo Marcos, que nós teremos e devemos perdoar, temos alguma dificuldade contra algum irmão, e nós devemos perdoá-lo, para que o nosso Pai ouça a nossa prece e nos perdoe. Isso também trata de humildade, porque quando você perdoa, na verdade,
está em processo de orgulho. Porque você se sentiu ofendido, magoado, você tem aquele ímpeto de orgulho que é perdoar. Porque você se sente traído, injustiçado. Mas, se você usar de humildade, você vai dar a sua perspectiva. Você vai dizer, olha, isso realmente não foi bom, não foi legal, causou uma tristeza no coração, porém, na realidade, eu essa pessoa agir assim contra mim. Com certeza, pequenez, dificuldade de enfrentar as suas diferenças com aquele a quem magoou, a quem ofendeu. E aí, se essa pessoa tem essa dificuldade, cabe a nós fazer o quê? Perdoá-la, porque realmente ela ainda está incapacitada de fazer o seu melhor, de não ter atitudes contra o seu próximo, o que é a lei básica, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, essa pessoa está ainda incapaz. E aí você entendendo que essa pessoa ainda está incapaz de conseguir amar o próximo, você vai perdoá-la. Claro que vamos perdoar as dificuldades de quem nos fez mal, como Kardec nos fala no capítulo Amai os vossos inimigos, do Evangelho, no item 3. Ele nos fala que perdoar os nossos inimigos nesse estágio nosso é ainda você não guardar raiva, rancor e orar pelos vossos inimigos. Então, com essa perspectiva, fica menos difícil, não vou dizer que é mais fácil, fica menos difícil você se magoar e não perdoar. E dessa forma, você vai atender aqui à exortação de Jesus. E segue dizendo, e disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente. Meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este voltou para casa justificado, ou seja, o publicano, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, de novo aqui, Jesus, segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, exorta-nos a sermos humildes quando orarmos, quando formos pedir a Deus para obter aquilo que necessitamos. Então, mais uma vez, a humildade é destacada aqui. As qualidades da prece, Kardec falando, são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloquei em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos. E também não é pela quantidade de preces. Isso é óbvio, né? É uma extensão. Esse subentendido aqui é uma extensão do raciocínio. Quer dizer, não é pelo enorme número de palavras e também pelo número enorme de preces. Basta que você faça uma única prece. Quantas preces Jesus deixou para nós? Uma. O Pai Nosso, que é um exemplo de concisão, de simplicidade e de atingir a todos os objetivos que nós precisamos quando nos reportamos a Deus. Então,
Não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Então a prece tem que vir do coração, para que ela então preencha a qualidade necessária para ser compreensível e Deus nos atender. Antes de orar, se tente qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, se o teu coração não estiver puro, ou pelo menos com o esforço máximo de torná-lo puro, mesmo que você ainda não tenha conseguido perdoar plenamente determinada pessoa, diante de um fato muito grave que aconteceu, mas você tem que mostrar a Deus que ao longo de todo esse tempo em que você se magoou com aquela pessoa, você quer perdoar, só não está conseguindo, mas você quer perdoar. E isso já será um ponto contado para que a sua prece venha de um coração purificado, ou na tentativa de purificá-lo, e que ela não seja contrária ao sentimento de caridade. Porque senão, se você tiver com o teu coração totalmente envolvido em raiva, ódio, mágoas, com certeza esse sentimento é contrário à caridade. Então, é até, vamos usar uma palavra um pouco forte, mas é verdade, é até ridículo nós ficarmos tentando destacar qualidades. Se não as temos. O que nós temos são muitos defeitos. E aí, se nós formos humildes e nos mostrarmos, meu Deus, diante de tanta dificuldade que eu tenho, por favor, me ajude a superá-las, me ajude com a tua inspiração e as tuas vibrações. Geralmente a gente pede a Jesus que ele possa preencher as lacunas intelecto-morais que nós temos, para que ele nos atenda e possamos então ter êxito nas nossas tarefas. Então, Kardec aqui, de forma também concisa, como um espírito superior que ele era, agora não sabemos mais se ele já atingiu a perfeição, mas quando aqui esteve, era constatadamente, comprovadamente, um espírito superior. Ele então nos fala de uma forma concisa, simples, todo mundo entende, não tem nada, não tem uma palavra aqui rebuscada que faça você, meu Deus, não estou entendendo o que ele queria dizer aqui. Não, você entende tudo. E com essa simplicidade e concisão, que é dessa forma que nós devemos estabelecer o nosso contato com Deus, estabelecer as nossas preces, as nossas rogativas a Deus. Então, nós temos aqui pouco tempo, só para não dizer que não li um trechozinho pequeno desse texto que eu recomendei da Revista Espírita de 1864, eu acho interessante todos buscarem e lerem, né? Aliás, Revista Espírita, né, com seus volumes, é a orientação de Kardec no método de estudo da doutrina. Então, quem não tem, deveria ter, né? E se não tem, busca na internet. Ele diz: a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que não passam de vestimentas de lantejoulas. Cada palavra deve ter o seu alcance, despertar um pensamento, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Existem preces que a pessoa faz, simples, não muito longas, não muito extensas, e que elas são tão concisas e de coração que a gente, quando termina de ouvir, às vezes até brota uma lágrima nos nossos olhos, né? Então é isso, é como ele diz, tocar as fibras da alma daquele que ouve. Deve fazer refletir, né? Então não adianta ter palavras bonitas e não te fazer refletir sobre nada. Só com esta condição a prece pode atingir o seu objetivo. Do contrário, não passa de ruído. Eu não vou continuar a ler, eu tenho certeza que vocês vão buscar e terminar de ler. É Revista Espírita de 1864, deixa eu ver aqui o título do texto,
suplemento ao capítulo das preces da imitação do Evangelho. Página 233. Não é isso, Antônio? Sim, Marta. Mas nós estamos com o tempo estourado, só nos resta aqui desejar a todos os amigos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.